Fala aí galera, bem-vindos ao terceiro dia da Jornada do Mil e hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. O que não fazer na redação do Enem. Primeiro, a redação do Enem é um texto dissertativo ou argumentativo, portanto, ele tem que ser impessoal. Esqueçam os pronomes pessoais, esqueça eu, tu, ele, nós. Usar pronomes pessoais na sua redação do Enem vai te tirar muitos pontos. Então, assim, por exemplo, ao invés de usar nós sabemos que tananã, tananã, use sabe-se que. Muito melhor e não tira ponto. Segundo tópico, não se pode repetir palavras, certo? Tem alguns temas que isso até é permitido de forma limitada, tipo o tema da redação do Enem 2018, que praticamente o único sinônimo de surdo era deficiente auditivo. Então, o corretor não ia tirar pontos se você repetisse mais que 3 vezes a palavra surdo ou a palavra deficiente auditivo. Porém, no geral, tenta não repetir as palavras mais do que 3 vezes. E uma forma de você treinar isso para quando chegar no Enem, você arrasar nisso, é toda vez que você terminar uma redação, você marcar com marca-texto as palavras repetidas e nisso você pesquisa sinônimos para essas palavras. Assim, à medida que você vai treinando e fazendo mais redações, você vai chegar no dia do Enem sabendo vários sinônimos e conseguindo fazer uma redação perfeita. Terceiro tópico, não caia no queísmo. O que é queísmo? Queísmo é uma expressão que a gente chama para a repetição do que. Deixa a redação feia e não é formal, não é algo formal de se usar na sua redação. Você pode perder pontos por isso. Então, a minha dica é praticamente a mesma de repetição de palavras. Toda vez que você acabar uma redação, pega um marca-texto, vai marcando os vários queis que você repetiu e tenta substituir por os quais, a qual, as quais. Isso vai te ajudar muito. Quarto tópico é a repetição de gerúndios. Mais uma vez, que nem o que, não é errado você repetir gerúndios, mas o problema é a repetição excessiva. Isso mostra que você não tem vocabulário, que seu vocabulário é escasso. Então, você faz praticamente a mesma coisa que eu falei da repetição de palavras e do que. Toda vez que você acabar uma redação, você pega as palavras em gerúndio que você viu que repetiu demais, marca com um marca-texto, procura sinônimos. E assim, quando chegar no dia do Enem, você vai estar com um vocabulário bem extenso. Quinto tópico é importante. Ontem, se eu não me engano, vocês aprenderam como é que faz a proposta de intervenção, como é que escreve a conclusão do Enem, da redação do Enem. E assim, um tópico importante sobre essa conclusão do Enem é que existem 5 perguntas a serem respondidas, certo? O tópico que a gente está falando agora é conscientização, não é proposta de intervenção. Porque você falar, tem que conscientizar, você falar de forma vaga sobre conscientização, tipo, o governo deve conscientizar os cidadãos sobre essa problemática. Isso no máximo consegue responder a primeira pergunta, que é o agente, porque você está falando do governo federal. Mas de resto, você não responde quase nada. A sua proposta de intervenção fica péssima e você perde vários pontos, porque se sabe que a conclusão vale 200 pontos por si só. Sexto tópico, não use ditados populares na redação do Enem. Gente, a redação do Enem é para ser escrita com norma padrão. A sua linguagem, ela deve ser científica. Quando você for, por exemplo, fazer um argumento de autoridade no seu desenvolvimento, você tem que usar dados, fatos, filósofos. Não se pode usar ditados populares para tentar justificar a sua tese. Isso é errado e ele vai tirar muitos pontos. Sétimo tópico, não generalize. Esse não generalizar se relaciona um pouco com o que eu disse sobre não usar ditados populares. O que seria generalizar? Generalizar é falar, tipo, todos jogam lixo no chão, ou isso nunca vai acontecer, porque, etc, etc, etc.
Como você pode me provar que todos jogam lixo no chão? Tipo, quais são os dados científicos que você vai falar pra mim que vai conseguir provar que isso, seja lá o que for, nunca vai acontecer, sabe? Generalizar é a forma mais rápida de se perder pontos na competência que se diz respeito ao uso de argumentos, sabe? Porque muita gente usa isso no desenvolvimento e fala... e para justificar a sua tese, tipo, eu acredito que a razão da problemática é essa porque todos fazem isso. Como é que, sabe, tipo, todos não fazem isso. Me prove que todos fazem isso e aí eu acredito em você. Enfim, não generalizem. O 8º tópico é não alongue um tema mais do que você deve. Isso é o famigerado encher linguiça. Tipo, se você escreveu... Ontem, vocês aprenderam como escrever um desenvolvimento perfeito com a nossa orientadora Isadora. Nunca, tipo, por mais que você pense que o seu parágrafo de desenvolvimento esteja muito curto, nunca escreva coisas sem fundamento só para, tipo, aumentar as linhas. Isso não vale a pena. Se você seguir o modelo que lhe foi dado ontem, você está no caminho perfeito para uma nota muito boa na redação. E agora nós vamos falar sobre as coisas que vão te levar a nota 0 na redação do Enem. Número 1. E isso eu tô lendo do edital do INEP. Eu digo isso? Meu Deus do céu. Pode dizer. Tá, ok. Não tem problema. Agora nós vamos falar sobre algumas razões que podem te dar uma nota 0 na redação do Enem. Ou seja, fuga total ao tema, não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Ou seja, quando você... Tem aquela velha história, eu acho essa história super engraçada, por sinal, do menino que chegou na redação do Enem e escreveu uma receita de miojo. Tipo, primeiro que miojo não tem receita. Segundo que, sabe, tipo, enfim, não façam isso, mas eu acredito que ninguém aqui vai fazer, né? Você escrever menos que 7 linhas. Não escrevam 7 linhas, ponto final. Tipo, façam uma redação completa. Isso vai dar, no mínimo, 22, 23 linhas. Não escrevam menos que 7 linhas, porque isso zera. E não escrevam 7 linhas, porque isso vai lhe dar uma nota muito baixa. Parafrasear vai te fazer perder alguns pontos, não vai te fazer zerar. Agora, copiar vai te fazer zerar. Por último, deixar a redação em branco. É óbvio que isso vai fazer você zerar a sua redação, até porque não tem redação. Por sinal, a respeito do que eu falei, da fuga total ao tema, tangenciar o tema, que é algo que, se eu não me engano, a orientadora Ellen, do primeiro dia da Jornada do Mil, já falou para vocês, não vai lhe fazer zerar a redação. Porém, você vai perder muitos pontos. Porque tangenciar o tema é você não cobrir o tema inteiro na sua redação. Você não falar de tudo que a frase tema está lhe apresentando. Por exemplo, o papel da tecnologia na alfabetização dos jovens do Brasil. Se você falar só dos jovens no Brasil, é óbvio que você está tangenciando. Se você fala só de alfabetização, só os jovens analfabetos no Brasil, você está também tangenciando, porque você tem que incluir o papel da tecnologia. Uma fuga total ao tema seria você escrever sobre democracia, sabe? Só sobre democracia, de uma forma completamente aleatória. Isso é uma fuga total ao tema, isso te faz zerar a redação. Então, esse foi o 3º vídeo da Jornada do Mil. Muito obrigada por estar participando. Amanhã nós vamos ter uma aula com o nosso orientador Bolivar, é a nossa última aula. Então, tipo, não percam de jeito nenhum. E não se esqueça, confira nossas redes sociais e vencer ápice.